Bom, galera, continuando aqui a aula sobre logaritmos, tá? A gente vai ver hoje mudança de base e aplicações. Então, vamos lá. Quando eu falei para vocês que a calculadora científica, ela calcula logaritmos pra gente, eu falei o quê? Que, por exemplo, se a gente quer calcular o logaritmo de 2, né? Então, eu venho aqui na calculadora científica, eu aperto a tecla log, depois eu aperto a tecla 2 e depois aperto o igual. E aí isso vai me dar o valor aproximado de logaritmo de 2. Então, fazendo esse passo aí, eu vou ver que o logaritmo de 2 é 0,301 aproximadamente, tá certo? Então, a calculadora faz isso pra gente. Só que a calculadora, ela só calcula logaritmos na base 10, tá certo? Se a gente quiser calcular logaritmos em outras bases, aí a gente não pode colocar direto na calculadora. Então, a gente vai utilizar um artifício, que é o que a gente chama de mudança de base, para ficar mais fácil esse cálculo, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu coloquei logaritmo de 2 na base 3 agora. Na calculadora eu não teria como resolver. Então, a gente vai utilizar esse artifício que é a mudança de base. Então, vamos ver como é que ele funciona. Bom, gente, a mudança de base, ela é o seguinte, se eu tenho um logaritmo de b na base a, eu posso transformar esse logaritmo da seguinte forma. Isso aí vai ser igual ao quociente de logaritmo de b numa base c dividido pelo logaritmo de a numa base c. Então, olha só o que está acontecendo aqui. O logaritmando aqui, ele vai ser o logaritmando lá no numerador, tá certo? E a base que estava aqui, a base a, ela vai ser o logaritmando aqui do denominador, tá certo? E esse c, quem que é esse c? Bom, esse c aqui, gente, vai ser a nova base que eu vou escolher para o meu problema. Então, eu vou escolher de forma que meu problema fique mais fácil de resolver, tá certo? Então, é assim que funciona essa mudança de base. Professora, mas por que funciona assim? Novamente, gente, dá uma olhada lá no livro se você quer realmente conhecer mais a fundo, mas aqui eu só vou estar passando como que a gente resolve, porque o tempo, né, é pouco. Então, vamos lá. Vou fazer o exemplo, né? Eu tenho aqui logaritmo de 8 na base 16. E eu quero fazer essa continha aí utilizando uma mudança de base. Então, gente, esse logaritmo de 8 na base 16 é só a gente olhar aqui para nossa equaçãozinha, né? Como é que a gente vai colocar cada valor. Isso aí vai ser o quê? Logaritmo, vou colocar logaritmo aqui de 8, logaritmo de 16. A base que a gente vai utilizar, você pode escolher, tá? Então, por exemplo, ou o problema vai te falar, enfim. Aqui eu vou fazer com a base 2, porque vai ficar mais fácil. Porque o 8 e 16, eles são potências de 2, né? Então, a gente vai conseguir transformar mais fácil. Então, olha só. Vamos fazer o numerador e o denominador. Então, logaritmo, vou fazer aqui embaixo. Logaritmo de 8 na base 2, a gente já sabe que isso aqui resolve fazendo 2 elevado a x igual a 8. 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. Então, x igual a 3. Então, a gente sabe que isso aqui é igual a 3. Agora, e o logaritmo de 16 na base 2. A gente sabe que isso vai ser 2 elevado a x igual a 16. 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4. Então, o x vai ser igual a 4. Então, aqui no denominador, o resultado é 4. Então, log de 8 na base 16 é 3 sobre 4. Então, a gente chegou nesse resultado fazendo uma mudança de base. Eu escolhi uma nova base como sendo 2. Aí você me pergunta, professora, mas então como que a gente vai saber que base que a gente vai mudar? Bom, novamente, você vai escolher uma base que melhor se adequa ao seu problema, ou, enfim, uma que você consiga calcular. Como a gente geralmente calcula na calculadora, então a gente utiliza base 10. Então, nesse problema aqui, eu poderia muito bem ter feito... Vou tentar fazer aqui no lado, gente. Eu poderia ter feito assim, ó. Log de 8 na base 16 vai ser log de 8 sobre log de 16.
Quando não aparece a base aqui, a gente já sabe que é o 10. E aí eu posso ir lá na calculadora e calcular log de 8, depois dividir por log de 16. A resposta vai ser a mesma, tá? Então, a base, eu posso escolher uma base que melhor se ajuste ao meu problema, ou se meu problema falar, escolha essa base, você faz com essa base, ou se não, você faz com a base 10, que é a base que a calculadora trabalha. Então, vai ficar mais fácil de você calcular lá na sua calculadora. Independente do valor da base que você escolher, o resultado vai ser igual, tá certo? Só tem que tomar cuidado porque tem que obedecer as condições, né? A base que você escolhe tem que ser sempre diferente de 1 e um número maior que 0, né? Número real positivo. Então, você tem que escolher a base atendendo às condições de existência do logaritmo, tá certo? Então, vamos aqui para os exemplos, tá? Para o outro exemplo. Sabendo que log de 11 é aproximadamente 1,04, determine o valor aproximado de log de 1000 na base 11. Então, vamos lá. Log de 1000 na base 11, a gente vai fazer a mudança de base da seguinte forma. Log de 1000 dividido por log de 11. Então, estou utilizando a base 10, tá? Então, se eu estou utilizando a base 10, ela não precisa aparecer. Bom, log de 1000, a gente sabe que vai ser 3, porque 10 elevado a 3 vai dar 1000. Se está em dúvida, faz a continha, tá? Separado, que nem eu fiz no primeiro exemplo. Log de 11, ele deu aqui, né? 1,04. Então, a gente está com 3 dividido por 1,04. Isso vai ser aproximadamente 2,88. Tá certo? Então, nesse caso aqui, como foi dado esse logaritmo de 11 aqui, então você já sabia que a base que você ia escolher era a base 10, né? Porque você ia ter que fazer aparecer esse log de 11 aqui, tranquilo? Então, isso, gente, é a mudança de base, tá? Agora, para finalizar, a gente vai ver aplicações dos logaritmos. Bom, aplicações de logaritmo é o que mais a gente vai ver no, enfim, provas, Enem, PAS, tá? E a gente vai ver dois exemplos aqui para ilustrar como que funciona. Então, vamos lá. O pH de uma solução indica a acidez, se o pH for menor que 7, ou a alcalinidade, se o pH for maior que 7 dessa solução. Para calcular o pH do sangue em seres humanos, pode-se utilizar a fórmula de Henderson-Hasselbalch, eu não sei se é assim que fala, mas enfim, que é dada por pH vai ser 6,1 mais o logaritmo de B dividido por C, em que B representa a concentração de bicarbonato na substância básica ou alcalina em, aqui é um em, tá? Milimol por litro, e C representa a concentração de ácido carbônico, que é a substância ácida, em milimol por litro. A pergunta é a seguinte: calcule o pH do sangue de uma pessoa cuja concentração de bicarbonato é 25 milimol por litro e cuja concentração de ácido carbônico é 2 milimol por litro. E aí utilize log de 5 e log de 2 e ele deu as aproximações aqui. Então, você já sabe que no seu problema vai ter que aparecer de alguma forma esses dois logaritmos aí, tá certo? Então, vamos lá. Ele quer saber quem? Ele quer saber o pH. Então, o pH é o que a gente está tentando descobrir. Ele deu a concentração de bicarbonato, que é 25 milimol por litro. A gente sabe que a concentração de bicarbonato é o B, né? Tá falando bem aqui. Então, B vai ser o 25, tá certo? E aí, depois ele fala que a concentração de ácido carbônico é 2 milimol. A concentração de ácido carbônico, a gente sabe que é o C. Então, C é igual a 2. Então, a gente vai lá no nosso problema, né, na nossa formulazinha, e a gente vai substituir por esses valores aí. Então, 25 dividido por 2. Então, vamos resolver. pH vai ser 6,1 mais. Aqui, o que a gente vai fazer? Aplicar a propriedade lá do quociente. Então, isso aqui é log de 25 menos o log de 2. Então, o pH vai ser igual a 6,1 mais log 25, a gente sabe que é o 5 ao quadrado, menos o logaritmo de 2. Então, pH vai ser 6,1 mais, aqui a gente vai fazer o quê?
regra do tombamento. O 2 vai vir aqui para frente, tá certo? Então, 2 vezes o logaritmo de 5 menos o logaritmo de 2. Agora aqui é só a gente utilizar os valores que ele deu na aproximação. pH vai ser 6,1 mais 2 vezes 0,699 menos 0,301. Esse foi o valor que foi dado aqui em cima, certo? Bem aqui. Então, é só a gente utilizar. Aí, agora aqui a gente vai na calculadora e faz essa continha aqui. Deixa eu fazer aqui quanto que vai dar. (301). Pronto. O pH vai ser 7,197, tá? Então, é assim que a gente poderia resolver uma questão dessa de aplicação, tá certo? É muito cobrado, tá? A questão que envolve pH, muito, muito cobrado em prova. Agora, vamos ver uma outra aplicação, tá? Aplicação financeira. Uma aplicação financeira rende 10% ao ano. Sabendo disso, João fez um investimento inicial de R$ 20.000. A função que representa essa situação é dada por S de x é igual a 20.000 vezes 1,1 elevado a x, onde x é o tempo em anos, e S de x, o saldo de João após x anos. Então, bom, como a gente chega nessa função, a gente já estudou lá em função exponencial, né? Como é que a gente chegava no padrão, né? Na fórmula. E aqui na pergunta, então aqui eu já dei o padrão, né? Não pedi para você descobrir, tá certo? A letra A está perguntando o quê? Quando não, perdão, gente, é quanto. Quanto João terá após 1 ano e após 2 anos? Então aqui a gente já sabe resolver, né? É só a gente aplicar na nossa fórmula. Então a gente quer o valor após 1 ano e o saldo, né? E o saldo após 2 anos. Então é só a gente ir lá na nossa função. Então S de 1 vai ser 20.000 vezes 1,1 elevado a 1. Isso aqui vai ser igual a 22.000. Depois a gente pode fazer o S2. Isso vai ser 20.000 vezes 1,1 elevado a 2. Que vai ser igual a 24.200. Então, após 1 ano, o João ele vai ter R$ 22.000 e após 2 anos ele vai ter R$ 24.200, certo? Letra B. Após quantos anos o saldo inicial de João quadriplicará? Então, aqui eu não quero mais saber o saldo, eu quero saber os anos. Então, bom, eu quero saber após quantos anos, ou seja, a incógnita é o x, o saldo inicial de João quadriplicará. Bom, João começou com 20.000, então eu quero saber quando que João vai obter 20.000 vezes 4, certo? Ou seja, quando que ele vai obter R$ 80.000? É isso a minha pergunta. Eu acabei não colocando a aproximação, tá? Mas deixa eu ver aqui qual é que é a aproximação que a gente vai utilizar. Deixa eu ver se eu... Deixa eu voltar aqui. A gente vai utilizar o log de 2 aproximado a 0,301 e o log de 11 aproximado a 1,041. Eu acabei não colocando aqui no slide. Então, bom, como que a gente vai fazer? Novamente, a gente vai voltar lá na nossa função, S de x, 20.000 vezes 1,1 elevado a x. Eu quero que o S de x seja 80.000. Tranquilo? Vou passar o 20.000 para o outro lado, dividindo. 1,1 elevado a x. 80.000 dividido por 20.000, eu já sei que é 4. Então, eu quero resolver
4 igual a 1,1 elevado a x. Eu quero resolver essa equação exponencial aqui. Bom, qual que vai ser o truquezinho que a gente vai utilizar para resolver? A gente vai fazer logaritmo, a gente vai utilizar logaritmo dos dois lados da equação aqui, tá certo? A gente vai fazer o seguinte. Log 4 igual ao log de 1,1 elevado a x. Então, é como se eu colocasse o log na base 10 nos dois lados da minha equação, tá certo? Se eu faço dos dois lados da minha equação, eu não altero nada. Tranquilo? Então, agora a gente vai. Log de 4 eu sei que é a mesma coisa que log de 2 ao quadrado, tá certo? Log de 1,1 elevado a x. Aqui a gente vai fazer o quê? Utilizar aquela regra de novo lá do tombamento. O x, ele vai tombar para cá. Então, isso é x vezes o logaritmo de 1,1. Agora, o 2 aqui também eu vou utilizar a regra do tombamento. Isso vai ser 2 vezes o logaritmo de 2. Logaritmo de 1,1. Gente, eu vou transformar esse 1,1 para 11 dividido por 10, né? 1,1 é a mesma coisa que 11 dividido por 10. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou repetir aqui o 2 vezes o logaritmo de 2. Aqui eu vou utilizar aquela regrinha que transforma numa diferença. E agora, gente, é só a gente utilizar as aproximações que o problema deu. A aproximação para log de 2 foi 0,301. Então, 0,301. A aproximação para log de 11 foi 1,041. Então, 1,041. O log de 10 a gente sabe que é 10, porque log de 10 na base 10, 1, né? Empolguei. 1. Certo? Agora a gente vai fazer essa continha aqui, tá? 2,0301 vai ser 0,602. Aqui vai ficar 0,1 menos 0,41. 1 menos 0, perdão, 1,041 menos 1. Oi, gente, perdão, eu tava pensando que era 1 menos 1,041, tô endoidando. É só 0,041, certo? Então, o x aqui vai ser 0,602 dividido por 0,041. Então, o x vai ser aproximadamente, agora sim, 0,602 dividido por 0,041. Isso vai dar um número, vai ser 14,68, tarará, tarará. Só que aí a gente não vai colocar assim, a gente vai aproximar para 15, tá certo? Então, em aproximadamente 15 anos, o investimento inicial dele vai quadriplicar, tá certo? Então, gente, é assim que a gente poderia resolver uma questão de aplicação financeira, né? Bem grandinha, né? Mas a gente consegue resolver ela sabendo das propriedades e utilizando a aproximação. Então, gente, para finalizar aqui, eu vou colocar o problema que a gente viu lá no início, naquela primeira videoaula, que era como resolver esse 2 elevado a x igual a 10. Aqui, se eu utilizar de novo esse artifício que eu fiz, eu posso jogar log dos dois lados aqui da minha equação, tá? Aqui eu vou utilizar a regra do tombamento, fica x vezes o log de 2 igual a log de 10. Então, x vai ser o log de 10 dividido pelo log de 2. O log de 10 é 1 e o log de 2 a gente pode utilizar a aproximação. Então, fica 1 dividido por 0,301. Aproximadamente 3,32. Então, veja que são valores aproximados, né? Não tem como a gente descobrir um valor certinho, porque, como eu falei, 2 elevado a x, a gente não consegue um valor de x inteiro que vai me resultar em 10, né? Bom, gente, então, por hoje vai ser isso, tá? Vou deixar lá uma questãozinha para vocês resolverem, tá? Dúvidas, me chamem. E é isso, bons estudos!